Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem que com certeza irá mexer muito conosco. Vamos sem mais delongas, vamos sem mais conversa e vamos começar essa mensagem lendo um texto que, dependendo do contexto em que é usado, causa muitas distorções. É o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, queridos, aqui nós temos uma declaração do apóstolo Pedro em relação ao tempo de Deus. E ele diz que 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ou seja, o que para nós é distante, para o Senhor é perto. E o que para nós é perto, para o Senhor é distante. Entendendo desta maneira, isso nos levará às seguintes perguntas. A primeira pergunta seria: com o próximo? A segunda pergunta seria: em comparação com o quê? Em terceiro, avaliado por quem? E o quarto, o que é longo e demorado para nós é curto para Deus? Essa mensagem, ela propõe a responder não somente a essa pergunta, como entender o ponto de vista de Deus. E vamos ver o que o homem fez em relação a essa questão aí, principalmente 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. E a teologia do sistema religioso, ao pensar sobre isto, desenvolveu uma linha de raciocínio, afirmando que, quando está escrito próximo, olha só, eles dizem que quando está escrito próximo, podemos entender como distante, ou quando está escrito breve, podemos ler como demorado. Deus é atemporal, eles dizem isso. Deus está acima do tempo, milhares de anos pode ser breve para ele. Esse é o raciocínio do sistema religioso. Então, se aplicarmos essa linha de raciocínio para explicar o tempo de Deus, eu terei que ler vários textos bíblicos e poderei, assim, inverter o entendimento do que ele realmente quer dizer, criando outras ideias, e eu vou mostrar a partir de agora. Por exemplo, o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, veja aí, o que está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, se nós usarmos esse raciocínio do sistema religioso, nós podemos ler assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está distante. Então, é assim que o sistema religioso entende esse próximo, por causa dessa inversão, por causa de 1 Pedro, quando Pedro falou que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Essa questão de distante e próximo, segundo eles, se resolve assim. Vamos ao segundo texto que eu separei aqui para vocês entenderem o raciocínio do sistema religioso, depois a gente vai combater, tá bom? Diz o texto, Apocalipse 22, 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, segundo eles, pode ser lido assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer daqui a mais de 2000 anos, daqui à eternidade hão de acontecer. Para eles, segundo 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, esse texto pode ser lido assim. Eles se baseiam também no Salmo número 40 e Salmo número 90, que fala sobre a questão de tempo. Depois vocês leiam lá para entender o raciocínio deles, tá? Então a ideia dessa mensagem não é entrar na questão do sentido correto de 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Todavia eu pretendo mostrar como esta é a exegese que o sistema religioso aplica a esse versículo. E isso pode gerar destruição sem precedentes da palavra do Senhor, se aplicada a outras passagens da Escritura de caráter semelhante. Eu vou mostrar para vocês. Agora, preste bastante atenção que eu vou te falar. Eu vou te fazer uma pergunta para que você comece a abrir sua mente. Veja, será que é somente nas questões relacionadas com o tempo que as noções de Deus diferem das noções dos homens? Ou seja, será que o ponto de vista de Deus em relação ao tempo só se difere da dos homens, do ponto de vista humano, nessa questão tempo? É claro que não. Claro que não. Então, se o sistema religioso não pediu licença para simplesmente aplicar o pensamento humano sobre a questão tempo e alterar para caber em sua doutrina futurista da vinda de Jesus,
Atenção, logo teremos que entrar com esta mesma licença para outras questões que diferem do ponto de vista do humano e o ponto de vista de Deus. Vocês vão entender. Então, abençoado, eu separei aqui algumas passagens e vou mostrar para vocês. Diz ali o texto, Salmo, número 139, versículo 12. Veja essa declaração. Diz ali: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz, para ti, é a mesma coisa. O padrão é o mesmo, de 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Sim ou não? 1000 anos como um dia e um dia como 1000 anos. Luz como trevas e trevas como luz. Nós podemos inverter ali. Nós podemos inverter a luz pelas trevas. Podemos chamar assim: nem ainda as trevas me encobrem, ou nem ainda as luzes me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e a luz e as trevas são para ti a mesma coisa. Agora, se o homem deve ler a Escritura de acordo com a mente de Deus, segundo a exegese do cristianismo tradicional, podemos ler os seguintes versos, como este que eu vou te mostrar desta maneira. E aí vem a inversão. Se formos pensar Bíblia, ou a questão referida, como eles colocaram em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, e formos trocar, olha o que vai acontecer dentro das Escrituras. Marcos capítulo 15, versículo 33 diz: está escrito assim: e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Esse é o texto. Mas, segundo a filosofia de 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que a questão de tempo se aplica como Pedro falou, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, nós podemos então inverter isso aqui, dizer: e chegada a hora sexta, houve luz sobre toda a terra até a hora nona. Sim ou não? É o mesmo princípio de exegese. Eu posso ler assim. Vamos a outro. 1 João capítulo 1, versículo 5. Olha só que impressionante. Diz o texto, assim que se lê: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Segundo texto, podemos então ler assim, segundo a mesma ordem que eles usam de 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, para se referir a perto e longe. Então podemos ler assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é trevas, e não há nele luz nenhuma. Sim ou não? Nós não podemos ler assim? Nós não podemos também interpretar, porque estamos usando o mesmo princípio. Nós estamos colocando o ponto de vista humano sobre a questão tempo e sobrepor o que eles falaram em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Tem que ser assim. Veja agora a declaração do profeta Isaías, abençoado. Isaías capítulo 40, versículo 17 diz: todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada, e como uma coisa vã. Deus está expressando aí nessa profecia que todas as nações fora de Israel não são nada perante ele. Ou seja, Deus não considera as outras nações. Então, se usarmos esse mesmo tipo de interpretação, poderemos então dizer que todas as nações são como nada perante o Senhor. Mas se Deus lá na frente, ao chamar Jesus, ele disse para pregar o evangelho, e esse evangelho salvariam as pessoas, as gentes de todas as nações, conforme a orientação dos textos, Mateus capítulo 24, versículo 14, quando Jesus mandou pregar o evangelho, lá no capítulo 28, versículo 19 também de Mateus. Como ficaria então se Deus não considera essas nações? E hoje, será que as nações ainda não são nada perante Deus? Será que não precisamos pregar a graça eterna? Ou seja, o reino de Deus a mais ninguém? Será que não? Claro que não, né, queridos? Então, essa conta não fecha. Não tem como você pegar algo que você leu na palavra e entendeu sob o ponto de vista humano e querer colocar todas as coisas como se fosse naquela ponta de raciocínio. A conta não fecha. Mas as Escrituras têm passagens que são eternas e amplamente compreendidas pelo ser humano quando as leem. E elas colocam uma pedra nesse estupro, né, que o cristianismo tradicional fez nessa exegese de 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, porque foi um estupro. É uma exegese falsa. Veja Isaías 55, versículo 9. Veja aí, abençoado. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Abençoado, isso aí está claro ou não está claro para você? É claro, isso é muito claro. Então Deus sempre se comunicou conosco de forma clara. E sabe o que Deus está mostrando para nós nessa passagem aí? Que as coisas pertencentes a Deus é alta demais para tentar se compreender segundo as inclinações mentais da carne. E é isso que o homem está fazendo. O outro caso também que podemos compreender de forma clara é que Deus não vê como o homem vê. Isso é claro para nós. E isto sim, essas coisas se aplicam a todas as questões bíblicas relacionadas a tempo. E também é amplamente testificado pelas Escrituras. Todavia, também é verdadeiro que o Deus da misericórdia sempre buscou comunicar-se com suas criaturas de forma que pudéssemos compreendê-lo e ser entendido. E isso é também verdadeiro quanto às indicações de tempo para cumprimento das profecias. É muito fácil entender, queridos. Não precisamos usar nada mirabolante para entender as Escrituras dentro dela mesma. Veja, por exemplo, que eu vou trazer para vocês, o julgamento da Babilônia. Foi um julgamento histórico no tempo de Isaías. Deus disse que estava perto. Deus avisou, que estava perto o julgamento da Babilônia. E não demorou milênios para acontecer. O juízo veio logo. Vamos ver, abençoado, como é clara essa passagem? Isaías capítulo 13, versículo 6 diz: Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Não demorou 2000 anos para acontecer o dia do Senhor para a Babilônia. Não demorou milênios para acontecer o dia do juízo para Israel. Vamos a um outro exemplo? O julgamento de Edom foi predito pelo profeta Obadias. Também estava perto e igualmente não demorou milênios para acontecer. Aconteceu logo. Obadias capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto. Olha, o dia do Senhor sempre foi falado amplamente. Deus é claro no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que os homens quebraram ali, o Novo Testamento. Jesus vem com uma nova mentalidade. Não pode. Jesus não veio distorcendo as coisas do Antigo Testamento, muito pelo contrário, ele veio para cumprir. Diz o texto, porque o dia do Senhor está perto. Quantos dias do Senhor tem na Bíblia? Vários. Sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. E aconteceu, queridos. Não foram 3.000 anos, 5.000 anos. Não. É claro que a Bíblia também se refere a tempo distante. E ela é clara quando ela fala sobre isso. Ela é muito clara, ela não deixa subentendido. Vocês estão notando como Deus se faz compreender por nós ou para nós? Muito fácil. Agora, o problema deles é não aceitarem que a vinda de Jesus aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Aí eles têm que fazer isso, sair estuprando as Escrituras sem dó nem piedade. Amados, as pessoas hoje, elas olham para Israel como um relógio profético de Deus. Ele é o relógio, por isso que querem construir templo para se cumprir, depois vir derrubar, porque eles consideram Israel o relógio de Deus. Mas não é assim. O relógio, o verdadeiro relógio de Deus, está debaixo do nariz dessas pessoas e elas não querem ver. Elas não querem ver, queridos. Deus não deixou seu povo perdido no tempo. Ele comunicou nas Escrituras tudo acerca do tempo da sua segunda vinda. E temos anunciado isto aqui neste canal incessantemente, incansavelmente. Está na hora de abrirmos os olhos e negarmos essa leitura insana que estão propondo, essa loucura que tem levado pessoas aí à perdição, levado famílias à perdição, levado pessoas a achar que qualquer coisa vai livrar elas do dia do mal. Por isso que andam por aí loucos, tão loucos. Olha o que estão fazendo. Sem contar, queridos, que eu estou denunciando isso já há muito tempo. Eles estão mexendo nas traduções da Bíblia. Eu tenho alertado a vocês. Eles estão substituindo palavras por seus antônimos e assim negando o que realmente está escrito. É isso que eles estão fazendo. Então, abençoados, eu chego à seguinte conclusão e aqui eu encerro essa mensagem. O significado não é encontrado fora do texto, nem por debaixo do texto, como na mente de alguns místicos. Tem muito misticismo aí. Tem muita gente em graça aí que, abençoado, vamos tirar essa tralha aí. Sai tralha mística de mim. Não tem misticismo nenhum, abençoado. Misticismo é você, quando abre essa boca para falar esse evangelho maravilhoso. Isso que é místico, deixa as pessoas, o que é isso? E aí, sabe o que ela vai fazer? Ela vai agir com você com intensa violência. E tome cuidado. Então não está debaixo do texto, nem por detrás do texto.
em alguma intenção não expressa pelo autor. Não existe isso. Está lá no texto. Ela é encontrada no texto, no significado expresso pelo autor, é claro. Por isso que entender as tradições bíblicas e respeitá-la é essencial para a boa, para a limpa, para a agradável interpretação que estamos fazendo da Bíblia. Vocês querem ver um exemplo, abençoado? Isso é para quem aprecia. Para quem aprecia vai entender o que eu estou falando. A beleza de uma escultura, ela não é encontrada por detrás dela. Não adianta você ir atrás, que você não vai ver beleza. Não adianta você pegar a escultura, levantar-se dela, né? A escultura que é pesada, tentar olhar por baixo dela, você não vai encontrar beleza ali. Não vai encontrar. Você não vai encontrar nenhuma beleza além dela. Não é assim que encontramos a beleza expressada na escultura? Ou seja, ao olharmos ela de frente, sim ou não? É na própria escultura. Então, onde nós devemos ver? Na própria Bíblia. Somente isso. A Bíblia pela Bíblia. Querem entender o futuro, o que a Bíblia fala de futuro? Temos que ir lá atrás. Porque senão, o amanhã bíblico, você pode ler daqui a 1 milhão de anos. A letra vai estar escrito lá. O amanhã. Para você entender aquele amanhã, vai no passado. Qual passado? Meu? Da tua igreja? Não, da tua igreja você vai descobrir lá o que aconteceu, lá as falcatruas. Como eu mostro no livro aí, A Doutrina do Inferno. Mas você vai lá atrás para descobrir o amanhã bíblico. E aí você vai ficar sabendo. Tá bom, queridos? Bom, abençoados, vocês vejam que eu não te enganei. Eu usei a Bíblia e mostrei, desmascarei aí, que é errado pensar assim, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Nós não podemos entender que aquilo ali pode se aplicar, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos para um dia. Não podemos aplicar a toda a Escritura, porque senão vamos criar aí situações embaraçosas da própria palavra. E aí, o que vai acontecer? Os ateus vão rir de nós, todas as religiões vão rir de nós. E riem, né? Bem da verdade, riem lá desse sistema aí caótico. Não é sistema cristão, não. É sistema caótico, tá? Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Jesus são os donos dos templos. Eles dizem servir a Cristo, mas é falso e enganoso. Não perdem a oportunidade de chamar Jesus de mentiroso.